parei para tomar uma aguinha e dar uma informação aqui para um cliente. Enfim, ele foi agendar com a menina a consulta. Quais são os tipos de plano que existe? Nós já falamos. Existe o plano pessoa física, plano pessoa jurídica. Pessoa jurídica, ele tem compulsório, que são as empresas, eu contrato para todos os funcionários, porque a lei assim me obriga. Ou eu posso ser presidente de uma associação de bairro, Associação de Bairros da Vila Gomes. Aí eu procuro assim, eu falo, eu quero oferecer convênio para a Vila Gomes inteira. Severino, mas todo mundo vai querer? Vai. Não necessariamente. Tem pessoas lá que tem convênio da concorrência, que não precisa do nosso. Ele vai querer? Não. Então esse não vai fazer. Não é a necessidade dele. Enquanto o plano individual ou familiar pode ser contratado por qualquer pessoa física, os planos coletivos existem vínculos específicos para a adesão. Aí você já começa a qualificação do usuário para ele entrar no convênio. Do pessoa física é o quê? Titular responsável pelo contrato e pelos pagamentos. E os outros que ele colocar vai ficar como dependentes desse usuário titular. E o individual? Um usuário titular é o mesmo usuário individual, que é um só. Os coletivos? Os coletivos, ele vai ter que ter características que o qualifica para ser usuário daquele convênio. Por exemplo, a Associação de Bairros da Vila Gomes vai fazer o convênio Sim à Saúde para a Vila Gomes, mas eu moro no Valdir de Matar, eu posso pertencer ao convênio da Vila Gomes? Não necessariamente, a menos que a gente concorde e abra uma exceção, mas pela lei não. Você não mora na Vila Gomes. Qual que é o fator qualificante vinculado à Vila Gomes, à Associação dos Bairros da Vila Gomes? Ter residência na Vila Gomes. Essa é uma exigência. Os funcionários da Raizen, os terceiros, olha, vamos supor que uma empresa X venha fazer o convênio com a gente. Quem vai poder ser usuário desse convênio? Apenas os funcionários daquela empresa e os seus familiares. Mas eu quero fazer para as 4 vovozinhas da minha rua, igual eu falei. Você vai abrir, você vai ser usuário de um contrato coletivo empresarial e você vai fazer um outro contrato individual para as 4 vovozinhas, você sendo titular. Ninguém fica sem ser atendido, só que nós temos que qualificar cada um, porque a lei assim nos pede. Isso foi exemplos, tá? Por exemplo, associação de classe dos advogados. Quem que vai poder pertencer a esse convênio? Advogados. Só de Garapava? Não necessariamente, porque o convênio ele é nacional, não é? Se você fechar com uma regional, todos os advogados daquela regional respondem por ela. Ela responde por eles. E se eu fechar com a Ordem Brasileira dos Advogados, aí eu fecho com o Brasil inteiro, seria um sonho, né? Os planos coletivos pressupõem uma relação entre 2 empresas com força de negociação. E de fato quanto mais grande a empresa, mais poder de negociação ela tem. E quanto melhor é o meu convênio, mais poder de negociação eu tenho, porque ele vai na concorrência, o meu é melhor, ele vem fazendo o meu. Então o meu poder de negociação é grande, assim como o dele também porque ele tem muito cliente, eu não posso deixar ele embora. Então, isso é uma presunção que a gente tem. Portanto, muitas definições, elas podem ser acordadas entre as partes. Severino, eu vou levar para você
180 funcionários meus, mais 2 pessoas como dependente vai ser umas 500 pessoas. Vamos fechar o convênio? Vamos. Quanto que é? 54 cada um. Eu fecho com você se você fizer 45. Eu não posso deixar essa turma embora. Então ele tem um poder de negociação grande. Eu vou abaixar o preço, até no que eu puder. Isso é negociação. O plano coletivo, ele pode ser contratado pelo empresário individual. É as MEI que está surgindo agora. O que aconteceu? O Brasil entrou na exaustão do desemprego. Eles falam 13 milhões, 14 milhões. Mentira! Isso é 30 milhões, com exagero e tudo. Dá 30. Aí, todo mundo que eu conheço é desempregado. Como é que é só 13 milhões? É muito mais. Aí o que acontece? Todo mundo começou, um especializou, um virou chefe, outro virou churrasqueiro, outro faz um ursinho, outro faz outra coisa, outro faz comida, outro vai plantar uma horta, enfim, cada um começa a ser criativo para gerar recursos. Mas ele está na informalidade. Aí vem o governo bonzinho, né? Nossa, mas o povo de Garapava tá todo mundo na informalidade. Vamos lá legalizar eles. Lembra que eu falei no outro vídeo que a mentira corre solta, você tem que ficar esperto? Porque o governo quer legalizar os desempregados que estão fazendo trabalho e serviço terceiras ideias. Eles querem legalizar isso para quê? Primeiro, para ter um controle de quantos são, para estatística. Segundo, cobrar impostos. Claro, vai cobrar impostos deles. Mas é vida que segue. Aí, avançando, dando qualidade. Vamos falar mais um pouquinho sobre a segmentação assistencial, né? Que tem a ver com a cobertura ofertada. Quanto mais completo é o plano de saúde, quanto mais referência ele é, mais ele oferece em termos de procedimentos. Quanto menos ele menos ele oferece. Por exemplo, um plano de saúde com cobertura ambulatorial, o que ele vai cobrir? Tudo que pode ser feito no ambulatório. E o que não pode ser feito no ambulatório? Ele não cobre. Ah, mas ele vai ficar sem ser atendido? Não. Claro que não. Nós temos um sistema universal que é oferecido para todos, que é o SUS. Ele vai constar no SUS, já pagou com os impostos. E a operadora é obrigada a cobrir o restante pelo custo que vai ser cobrado do serviço. É a mensalidade. Quando você paga a mensalidade, o que está acontecendo? Um economista já sentou, já fez os cálculos. Quantos meses é um ano? 12. Quantas consultas cabe? 12. Mais um retorno, 24. A pessoa usa 24 consultas no ano. Ele tem que ter uma patologia de base. Tem gente que usa mais. Mas tem gente que usa 1, usa 2, usa 3. E toda vez que você faz uma consulta, deriva exame. Exame que é pago pela mensalidade dos planos de saúde que é comercializado na nossa região. Como o nosso você paga uma mensalidade de 54 mais o procedimento gerenciado pelo preço de tabela quando você usar, a pessoa, vamos supor que ele está pagando R$1.200, R$1.400, R$2.000 de convênio. Aí dá uma gripe nele. Ele vai consultar, chegando lá,
na consulta, o médico fala assim para ele: toma vitamina C e cama. Ele vai falar: mas que absurdo, eu pago R$1.000, R$1.500 de convênio, eu quero uma chapa. Aí o médico fala assim: você quer o quê? Pão na chapa? Não, eu quero a chapa. Mas chapa de quê? Não, eu quero bater a chapa. Aí ele entende que é o raio-x. Enquanto ele não sair com a chapa debaixo do braço, ele não está feliz. Aquela chapa foi desnecessária, mas ele quis porque ele paga. E se ele pagasse os 54, o médico falava para ele: olha, vamos ser honestos, não há necessidade de fazer a chapa, há necessidade de fazer um hemograma. O hemograma pode ser o exame que é derivado, ele pode ser mais caro ou mais barato, mas ele vai dentro da necessidade, e não porque eu quero. Por exemplo, a tomografia de pulmão, ela custa em torno de R$800. E se em vez dele pedir a chapa, que foi confundido com pão na chapa, mas não é pão na chapa, ele vai gastar R$800, mas pagou 1.000, mas a consulta já está dando prejuízo. Peraí, filtra esse cara aí. A hora que ele fizer 12 consultas, você começa a cobrar as consultas dele. É assim que acontece na concorrência. E o que paga 54? Ele pode fazer quantas consultas ele quiser. Cada vez que ele for fazer, ele vai pagar 54. Mas 54 é muito pouquinho. Ele pode fazer as 12 dele, se ele tiver uma patologia de base, e ele pode fazer os exames, acompanhar a diabetes, fazer glicemia toda semana. Vai pagar R$2 cada glicemia. Então, é nesse ponto que é muito melhor o Sim à Saúde. Aí, então nós temos aqui o ambulatorial, que dá cobertura só de ambulatório, o hospitalar sem obstetrícia, ele não atende ambulatório, ele só atende internação e não faz parto. O parto é feito 300 dias depois do período de carência. E tem o individual mais hospitalar sem o parto. Então ele vai ter o ambulatorial mais hospitalar, mas ele não cobra o parto. Ou vai ter o ambulatorial mais hospitalar mais obstetrícia. Esse é o referência, é o que nós estamos falando. Ele cobre toda a segmentação. E o exclusivamente odontológico. Nós colocamos o odontológico junto com o referência. Então, além de você ter um tratamento referência, você vai ter um tratamento das especialidades odontológicas, nas clínicas odontológicas. Mas eu vou pagar o quê? Outra mensalidade da odontologia? Não. Você vai pagar o procedimento gerenciado quando você usar. Você pode ir lá fazer um tratamento, aí de 3 em 3 meses você pega uma guia 54, faz uma manutenção. Simples. Enfim, o nosso é o referência, que é isso que a gente quer falar e explicar para vocês, né? Dando sequência. Molhar a palavra. Então vamos lá, do que nós falamos. Se você deseja ser atendido você deve escolher. Vamos lá. Você quer ser atendido em todo o território nacional, do Oiapoque ao Chuí, norte a sul, leste a oeste, todas as cidades brasileiras, onde tiver o prestador, você vai ter que fazer um plano nacional. É o referência, mas ele vai te oferecer todo o atendimento em todos os lugares. É a abrangência nacional. Pode ser em alguns estados. Severino, eu vou muito para Minas, eu vou muito para São Paulo, eu não quero fazer nos outros estados. Então aí seria grupo de estado. Bom, nós não considera grupo de estado, ele considera todos os estados, porque nós estamos a nível de Brasil,
Você consulta onde você quiser, todos os estados. Então ele é melhor do que essa modalidade de alguns estados. Um único estado, um plano estadual, que é o que a concorrência tem, ou só em Minas ou só em São Paulo, mas o nosso é Brasil. Alguns municípios de um ou mais estado, alguma cidade de Minas, alguma cidade de São Paulo, alguma cidade de Goiás, e um único município, que é quando nós chegamos para cá. Há 26 anos, quando nós chegamos aqui, eu trabalhava na usina Junqueira, eu não tinha tempo praticamente de atender meus clientes, então eu só atendia clientes daqui, os clientes do convênio em si. Aí começou a vir clientes de outras cidades para ser atendido aqui, mas eu não ia atender lá na cidade, eu não tinha tempo, eu era sozinho. Hoje nós temos a rede credenciada que nos permite oferecer ao longo do Brasil, e ela vai crescendo a cada dia. Até se você tem algum médico da sua confiança, peça para ele entrar nesse endereço amplimed.com.br, agendar/busca. Lá tem o link para você fazer tanto a sua pesquisa, como para você fazer a inscrição como pessoa física, como credenciamento do médico. Está tudo lá. O que é uma rede de prestadores? Rede, ela deriva de rede de pesca, rede telefônica, rede de computadores. São vários pontos entrelaçados, entreligados entre si. Isso é uma rede, né? Rede de prestadores são os profissionais, as pessoas, os profissionais e os estabelecimentos que eles trabalham, que fazem parte da rede assistencial da operadora, ou seja, os que aceitam atender o convênio. Um hospital, uma clínica de radiologia, esses são a rede. Então a rede, ela pode ser de profissionais, ela pode ser de clínicas, enfim, é a rede. Alguns planos têm contrato de livre escolha de prestador, com reembolso posterior da operadora. Não é esse o nosso caso. Você tem livre escolha? Tem, mas você já paga direto para o prestador. Você não tem o reembolso, por quê? Você vai pagar o preço de tabela, lembra? Procedimento gerenciado. A abrangência do plano, ela delimita a região de atendimento do beneficiário. Lembra que eu te falei que as pessoas, eu falei no outro vídeo, no começo, eles eram atendidos em Igarapava, eles eram locados em Igarapava, mas eles tinham a abrangência até Uberaba, a abrangência até Ribeirão, mas apesar de morar aqui. Então eles eram atendidos em Uberaba também, mediante nosso telefonema, prévio e tal. Isso que é a abrangência do plano. Qual que é a abrangência do nosso? Nacional, desde que tenha a disponibilidade de agenda para atender você, né? Agora nós estamos falando aqui, diante disso tudo, qual que é o mais indicado para você? Todos são indicados, para todos, para alguma coisa. Nós temos que saber onde quem encaixa o que, né? Entendidas as características dos planos que nós falamos exaustivamente, para que você entenda, teve coisa que eu repeti 3, 4 vezes para fixar. É hora de escolher o mais adequado para você. Muito bem. O guia é o que nos mais oferece esclarecimento, atalhos e principalmente esclarecimento. A pessoa fala, Severino, onde é que tem? Fulano, entra nesse endereço aí, faz a pesquisa lá que você quiser. Aí ele vai ver a cidade, o estado, o profissional, a especialidade. Ele vê a especialidade, depois da especialidade, ele vai ver se ele conhece algum profissional, algum tem mais nome, mais simpático. Eu sempre falo, o profissional é bom, a doença que é ruim. Aí eu fui consultar, o médico falou que eu vou morrer. Ué, eu também vou. Não hoje.
Espera. Ah, não, mas o médico falou que eu tenho 2 horas de vida. O que dá para eu fazer nesse tempo? Uai, faz um miojo. Não tem outro jeito. Agora, eu fui lá, doutor Severino, doutorzinho Cano,